Todo esse processo que culmina na resposta histórica, ele vem com o título de 23, né? O jeito como o Vasco monta o seu time de 23. Porque diferente dos outros clubes de elite que não permitiam jogadores pretos, pobres, analfabetos, operários nos seus clubes, o Vasco vai montar o seu time buscando esses jogadores. E vai ser o primeiro time do Rio de Janeiro a conquistar um título com jogadores de baixa condição social, pretos, pobres, enfim. Então isso é uma marca. E isso incomoda, a gente está falando nas primeiras décadas do século XX, estamos falando dos anos 20, enfim. Isso incomoda muito uma sociedade recém-abolida a escravidão, né? Inicialmente, nos primeiros anos da República, ainda muito marcada pela segregação racial, pelo antilusitanismo também. O Vasco também é um time de colônia portuguesa, que é a maior colônia portuguesa presente no Brasil, está no Rio de Janeiro nesse período, né? E o time do Vasco é um time criado por esses colonos portugueses. Isso também já incomodava, havia um certo antilusitanismo também. E o Vasco vai formar o seu time sem se preocupar com essa condição social. Quando o Vasco ganha o título de 23, o modelo do Vasco denuncia o fato de que o fato da pessoa ser pobre, ser preta, ser analfabeto, isso não quer dizer que ela não possa jogar futebol. Então, o Vasco apresenta um outro modelo que, não importando com essas coisas, e mostra que eu, dando condições para que essas pessoas possam jogar da mesma maneira, possam descansar, possam treinar, elas são capazes e mostram isso, né, de jogar futebol e de ganhar e de vencer. Então o modelo do Vasco se torna uma ameaça, vamos dizer assim, para essa elite do futebol que não queria realmente democratizar o futebol e queria manter o futebol com esse caráter elitista, né, e segregacionista, a gente pode dizer assim. E aí isso incomoda esses clubes de elite. E aí, mesmo sendo campeão em 23, os dirigentes desses clubes de elite, incomodados com essa situação, começam a se movimentar. Um movimento de que a gente precisa fazer alguma coisa porque esse modelo do Vasco pode começar a ser utilizado por outros clubes e chegar também a conquistar títulos a partir daí. E essa elite não queria isso. E aí, a partir daí, eles começam a se movimentar e no início de 24 funda uma nova liga, chamada de Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, AMEA. E aí eles saem, então, da Liga Metropolitana de Desporto Terrestre, que era a liga que o Vasco havia sido campeão e que todos eles faziam parte, essa elite, em 23, eles saem, fundam essa liga, e apenas 5 clubes fundadores teriam privilégios, né, como fundadores dessa nova liga. O Vasco não teria, embora tenha sido campeão do ano anterior, e por isso, obviamente, ele vai fazer parte, vai compor essa AMEA, vai ser convidado a compor a AMEA, né, a fazer parte da AMEA, porque havia ganho. Assim mesmo, ainda se discute se o Vasco deveria jogar a primeira divisão dessa nova liga ou não, mas o Vasco, obviamente, se posiciona como campeão, atual campeão da cidade do Rio de Janeiro, como que ele não vai jogar a primeira divisão? E aí começam a querer criar alguns critérios, chegam a criar critério de olímpico, né? Então, quantas modalidades olímpicas são praticadas, quantas vitórias, o Vasco se recusa a disputar, porque as 5 vagas, haviam 5 vagas que eram desses clubes fundadores, e as outras 3 vagas iriam ser compostas por outros 5 times que iriam disputar essas 3 vagas a partir desse critério olímpico. Então se pensou nisso, o Vasco se recusa a fazer isso, e aí o Vasco, se recusando, acaba sendo aceito na MEA, né, porque é do atual campeão de 23, mas se coloca condições. A questão de trabalhador, né, tipo de trabalho, né, trabalhador braçal, analfabeto, então eles teriam que saber ler e escrever, e isso deveria ser provado numa sindicância. Então, todos esses critérios fazem com que, no final das contas, eles divulgam uma lista cortando 12 jogadores do Vasco, né? E aí que o Vasco vai se manifestar mais uma vez, que é esse grande título que a gente pode dizer do Vasco, que é a resposta histórica. O presidente do Vasco na época, José Augusto Prestes, vai se manifestar escrevendo um ofício 261, né, depois de uma reunião com toda a diretoria do Vasco. Eles, de comum acordo, unanimemente concordam que o Vasco não vai fazer parte da MEA, porque não acha justo abrir mão
desses jogadores que haviam conquistado e que isso macularia a vida desses jogadores, jovens jogadores, talentosos, enfim, que não era justo, esses jogadores que haviam conquistado o título do ano anterior e agora, que trouxe o Vasco a essa condição, vai abrir mão desses jogadores por causa da condição social, por causa da cor da pele desses jogadores, enfim. E o Vasco se manifesta, e essa carta, que ficou conhecida como resposta histórica, é divulgada no jornal, né, na sua inteireza, né, é publicada no jornal da época, e isso gera uma comoção, inclusive, dos sócios do Vasco. Muitos sócios do Vasco escrevem telegramas parabenizando o Vasco pela atitude, né? Na verdade, o Vasco era um clube que, além de ter jogadores de baixa condição social, né, também é um clube que tem seus sócios também de baixa condição social, né? Eram sócios mais pobres e também portugueses, que havia esse sentimento anti-lusitano, né, de perseguição aos portugueses, enfim. Então, tudo isso, né, o Vasco vai ser esse clube que vai agregar, então, pessoas pobres, portugueses, analfabetos, pessoas de baixa condição social, enfim, todo mundo. Acaba sendo o clube de todos, o clube do povo. E isso vai se tornar muito evidente, porque com a resposta histórica, com esse documento que o Vasco recusa, então, fazer parte da MEA, porque não abre mão desses jogadores, e ele volta para a Liga Metropolitana e vai disputar o campeonato da Liga Metropolitana de desporto terrestre, e os jogos do Vasco vão encher, né? E mesmo como visitante, e vai fazer mais sucesso os jogos do Vasco do que a MEA, que vai acontecer paralelamente. O Vasco se torna um time com maior torcida exatamente pelo fato dessa identificação do seu torcedor com esses jogadores, né? que é a realidade do Brasil, daquele momento, né? Que é a realidade social, econômica, né? Da grande maioria dos trabalhadores que se identificam ali com aqueles jogadores, e aí se torna essa maior torcida, é o primeiro clube popular, a gente pode dizer assim, do Rio de Janeiro, sem dúvida, é o Clube de Regata Vasco da Gama, justamente por toda essa história, essa composição, né? E esse movimento de democratização do futebol, né? A gente pode dizer que talvez seja o papel mais importante do futebol brasileiro, seja esse documento que a gente chama de resposta histórica, porque ele tornou possível essa democratização do futebol, essa ideia do futebol ser para todo mundo jogar bola, para quem queira jogar bola, independente da cor da sua pele, independente da sua condição social. Então isso se a gente tem o título de 23, a gente tem o título de 24, que temos também, né? Enfim, mas temos 2 títulos, né? Não só ser campeão da Liga Metropolitana de novo, né, em 24, mas a resposta histórica, que também é um título, e talvez seja um dos maiores títulos do futebol brasileiro, né, que tornou possível o futebol ser o que é hoje, inclusive. Esses grupos grandes, eles também, inicialmente, cometem o equívoco de achar, não tem problema o Vasco não fazer parte, a nossa liga vai ser um sucesso, e é um tremendo equívoco, né? E quando eu falo eles estão de olho, eles começam a perceber que o Vasco continua fazendo sucesso e o público que eles esperavam, a gente tem que entender também, a gente está num período de expansão do capitalismo no Rio de Janeiro, então, ou seja, esses clubes também querem ampliar suas receitas, né? E atrair público é uma coisa importante para os estádios, né? Com bilheteria, tudo isso. E eles começam a ver que os jogos do Vasco fazem mais sucesso do que esses jogos desses clubes, né, da Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. Enquanto os jogos do Vasco atraíam público. Então, eles começam a olhar nessa perspectiva, né, de capital. Eu quero estádio cheio, eu quero público. E é nesse sentido que eles começam a se mover para convidar o Vasco para retornar à MEA em 25, e acontece em 25, o Vasco volta, e não quer dizer que a perseguição com o Vasco acabe, porque o Vasco volta em 25 e essa ideia ainda elitista vai prosseguir, né? Enfim, eles tentam novamente cortar jogadores do Vasco, o Vasco vai ser incisivo novamente a não permitir, e ameaça sair novamente, então se for cortar eu vou sair, e aí não, beleza, então não corto para o Vasco continuar, porque eles estão interessados exatamente no poder que o Vasco tinha de atrair, né, torcedores, enfim, e que isso representava. Aliás, existem teses que fazem comparação entre os ganhos da MEA sem o Vasco, né, em 24, e os ganhos da MEA em 25, como muda
né, economicamente, como a Meia passa a ganhar muito mais com o Vasco. Então, existem teses hoje que comparam esse ganho econômico que a Meia obteve com a volta do Vasco em 25. Né? Então, exatamente por isso eles convidam o Vasco de volta, mas essa perseguição ao Vasco não cessa por aí. Né? E aí colocam novas condições, como, por exemplo, né, a condição de que o Vasco tenha uma praça de esporte decente, né? Porque o Vasco alugava, né, o campo da Moraes de Silva e tal, enfim. Então, o Vasco tem uma praça decente própria, né, para então mandar os seus jogos. E aí que vai vir um projeto de construção de São Januário, né, que é um outro capítulo dessa história. Essa ideia de você ter uma praça de esporte decente, isso vai ser uma condição, de certa maneira, que a Meia vai impor ao Vasco. Você precisa... Beleza, você está aqui, está na Meia, vai jogar campeonato, mas você precisa ter uma... Até porque o Vasco atraía muitos torcedores, então era muita gente que ia nos jogos do Vasco, então precisava ter um lugar para mandar os seus jogos, com estrutura, enfim. E aí nesse movimento, como condição que é colocado, que torcedores, dirigentes do Vasco vão começar um projeto em 25, que é o projeto da construção de São Januário. E esse projeto vai ser abraçado por todos os torcedores do Vasco. Isso é muito interessante, porque desde os torcedores mais simples, pobres, enfim, até os torcedores ricos que vão dar dinheiro, enfim. Eu costumo dizer que o Vasco é uma espécie de retrato do Brasil daquele momento. Então você tem o Brasil ali. Você tem preto, pobre, branco, elite, português, imigrante, enfim. Todo mundo fazendo parte do Vasco. Era muito multifacetado o Vasco. E aí esse projeto vai ser abraçado pela essa totalidade, então. As pessoas vão colaborar com dinheiro, quem tem dinheiro, as pessoas vão colaborar com força de trabalho, com vir aqui e levantar tijolo e fazer o projeto e construir esse grande gigante, né, esse patrimônio, né, do Clube de Regata Vasco da Gama, que é o São Januário, que vai ser inaugurado em 27. O Vasco não é um dos grandes clubes que estão na Zona Sul, né? E ele vai construir onde o seu estádio? Na Zona Norte do Rio de Janeiro. Né? E hoje, olhando então o redor do São Januário, né? A barreira do Vasco, das comunidades, enfim, é importante entender, o Vasco está no meio, né, da Zona Norte, se faz presente ali, e esse é um sinal visível, concreto, de quem é formado o Vasco da Gama. Né? Quem são as pessoas que fazem parte do Vasco da Gama. Então, você tem pessoas de elite, você tem pessoas com poder econômico, mas você tem pessoas pobres, pessoas que estão, de alguma maneira, alijadas da sociedade, de certa maneira, porque isso diz a história do Vasco, já fala sobre isso. Né? Eu acredito que o Vasco é responsável em fundar o futebol brasileiro. Essa é um pouco a perspectiva da minha tese. Futebol brasileiro no sentido como a gente conhece hoje, que é um futebol que mobiliza o quê? Diferentes classes sociais, que mobiliza diferentes etnias, enfim. Né? Você tem todo mundo hoje mobilizado, mobiliza o planeta o futebol. E o Vasco é responsável, né, com essa perspectiva de formar o seu time, de democratizar o futebol. Eu acho que a resposta histórica, ela funda o futebol do jeito que ele é hoje, nesse sentido de ser democrático, de ser... Né, de qualquer um poder jogar bola, de uma criança em qualquer lugar que ela nasce, em qualquer condição social, ter como um sonho, eu quero ser um jogador de futebol. Né? Isso não é algo que não é tangível, que não é pensado uma criança, não é algo que, talvez não é pensado uma criança pobre, pensar ser médico, por exemplo, mas jogador de futebol, todos podem pensar. E é exatamente isso. Isso é a grande revolução, eu acho, que o Vasco trouxe, de tornar o futebol algo possível para qualquer pessoa, em qualquer lugar, seja num lugar recôndito da floresta amazônica, por exemplo, né? Seja do Iapoque ao Chuí, seja, enfim, em qualquer lugar do planeta, alguém pode pensar em jogar bola, alguém pode pensar em se tornar jogador de futebol. Né? Então isso se tornou possível, acho que por isso que é importante essa revolução que o Vasco causa. O fato de romper com essa ideia de ser uma coisa praticada só
por uma elite que podia desfilar com a bola ali, e o Vasco rompe com isso, isso torna possível hoje o futebol ser o que é. Então é nessa perspectiva que eu penso, né, na minha maneira de escrever a minha tese, é que o Vasco funda o futebol brasileiro. Infelizmente, o racismo é uma realidade presente ainda no futebol, né? Mesmo a gente está falando de uma história de 100 anos atrás, hoje, né, 2024, a gente ainda tem muitos casos de racismo dentro do futebol, até porque o futebol é um reflexo da sociedade, né? Então, o futebol reflete o que há na sociedade, e a sociedade ainda é racista, ainda é homofóbica, ainda é machista, tudo isso. Então, essas realidades também se refletem no futebol. Mas eu acho também que o futebol pode se tornar um instrumento importante de luta e de demarcação de uma posição contrária a isso. Se tem um lugar que é visível essa presença de pessoas pretas, profissionalmente falando, né, é ali no campo. Então, esse lugar que muitas das vezes é agredido, é atacado, né, é insultado, é vítima de racismo, mas esse lugar que a gente deve olhar com muito carinho para mandar uma outra mensagem. Porque são essas pessoas também que promovem emoção, são essas pessoas que nos deixam extasiados com alguma jogada, com algum lance, enfim. São essas pessoas que estão ali trabalhando, que estão ali exercendo o seu ofício, né? Então, o racismo ele opera numa lógica muito estrutural, né? Então, de eu naturalizar, ver determinados lugares, né, onde as pessoas mais importantes, né, onde as funções mais importantes vão ser ocupadas por pessoas brancas. Então, acho que no futebol, o que a gente precisa fazer é olhar a estrutura do futebol como um todo. A gente precisa dar espaço para que essas pessoas, primeiro, eu acho que hoje já tem um movimento de a gente denunciar os casos que acontecem. Isso já é um grande fato. Porque eu acho que racismo no futebol sempre aconteceu. Mas hoje em dia eu acho que a gente está adquirindo uma sensibilidade em denunciar isso, em falar sobre isso. Quando os jornalistas cobram, perguntam. Antes isso não era tema, isso era perguntado, isso acontecia, ria, era naturalizado. Então hoje a gente tem uma posição nesse sentido de ser um ponto de incômodo, de fazer as pessoas pensarem. E eu acho que o futebol pode dar essa resposta no sentido, para quem a gente torce? Olha lá, quem é que está trazendo para a gente essa alegria? Pensa bem nisso, olha a importância que essas pessoas estão e que essas pessoas possam, de fato, ocupar espaços de poder dentro de uma estrutura de clube, né? Então, isso é importante, abrir esse espaço. Né? Aí a gente vai olhar comissões técnicas, a gente vai olhar dirigentes, a gente vai olhar... A gente precisa ter também pessoas pretas nesses determinados espaços de poder dentro da instância do futebol. O caminho para a gente mudar essa realidade, né, primeiro é reconhecer que ela existe, né, que está aí, e que é estrutural, que tem uma estrutura que naturalmente opera independente da sua vontade nesse sentido. Assim, eu não sou racista, mas de alguma maneira o fato de eu ser branco, eu usufruo disso, e o fato de eu ser preto, eu também sofro com isso. Né? Isso é inevitável na organização social como está. Agora, como que a gente pode alterar isso? À medida que a gente reflete sobre essa estrutura que está aí. E para isso, a gente precisa ser educado, né, para refletir sobre isso. Então, é preciso que a gente possa pensar sobre esse posicionamento, fazer isso é racismo, né? Ou ter um preconceito com uma religião de matriz africana, por exemplo, isso é racismo. Né? Achar que aquilo é ruim, isso é racismo. Achar que um cabelo, né, afro é ruim, isso é racismo, porque é o meu cabelo, é da minha etnia. Né? Então, a educação é o caminho que vai fazer com que as pessoas possam refletir sobre essa realidade, sobre essa condição. Então, é um caminho que é importante para... E é exatamente isso que acontece com o torcedor vascaíno, quando a gente fala, ele acaba sendo educado nessa história de combate ao racismo. E esse é o caminho que vai alterar, que vai mudar essa realidade. À medida que a gente educar as pessoas, para que elas possam entender como o racismo opera e mudar a sua postura, mudar a sua maneira de se comportar, de agir, de tratar as pessoas, a gente vai mudando essa realidade. Então é importante que a gente tenha essa sensibilidade e essa capacidade. Eu penso como professor, né,
A minha chegada em sala de aula, muitas das vezes, né, eu trabalhei alguns anos em escolas privadas, né, onde você tem a imensa maioria dos alunos são brancos. Então, quando você chega na escola, com toda a sua formação, né, eu fiz mestrado, faço doutorado, enfim, isso já é algo que impacta os alunos, porque eles não esperam, né, geralmente as escolas têm poucos professores pretos, por exemplo, escolas privadas, começa por aí. Então, você ser um professor preto numa escola privada, você já traz uma realidade diferente. Então, a sua presença ali já é educativa, né? O fato de você estar ali. Então, ocupar um determinado espaço, né? Quando você, por exemplo, vai num hospital e você se depara com um médico negro, aquele médico negro já também traz uma mensagem. Aquilo ali já muda. Então, a educação é esse caminho que possibilita, né, essa transformação, porque gera essa reflexão e a reflexão gera mudança. Não tem mudança sem reflexão. E não tem reflexão sem alguém que possa ensinar, fazer as pessoas pensarem sobre essa situação, sobre um comportamento, sobre o que elas fazem. E eu acho que é isso que muda, que é possível mudar essa realidade. À medida, então, por exemplo, falar sobre isso é algo que transforma, porque a gente está ensinando, a gente está educando, a gente está levando a mensagem. E isso gera reflexão. A reflexão gera mudança de comportamento, né? A refletir, pensei, realmente eu posso fazer diferente, eu posso ser diferente, né? E seria muito melhor agir diferente. O mundo seria muito melhor. Então, acho que é isso que gera mudança. Penso que a resposta histórica é hoje você, primeiro, um letramento racial, né? Você entender como o racismo opera, para que você possa identificar e agir diferente daquilo. Então, informação, né, letramento racial, entender como ele opera, e quando ser sinalizado por alguém, porque isso é uma situação, quando a gente explica para alguém, isso que você fez, por exemplo, eu já tive a oportunidade de chegar num salão de festa de um prédio e o porteiro perguntar se eu ia trabalhar na festa. E naquele momento eu apontei para ele, por que você me perguntou isso para mim? E ele obviamente não conseguia me dizer essa resposta, mas eu sei por que ele perguntou, né? Mesmo eu dando meu nome estando na lista, enfim. Mas é isso. Então, quando a gente pontua, isso faz as pessoas refletirem sobre isso. E é legal quando alguém também sinaliza para você, isso que você falou é racialmente complicado, isso que você falou, isso é racismo. Então, quando alguém pontuar também, você entender e refletir, faz sentido. Então, acho que a resposta histórica hoje é o letramento racial e a não aceitação e a posição. A resposta histórica hoje não é você não ser racista, mas é você ser antirracista. Você ainda combater o racismo. Nessa luta, entender que todo mundo tem o seu lugar. E eu acho que é um pouco isso. O Vasco poderia em 24, beleza, eu quero fazer parte dos grandes, né? Eu quero ser considerado um grande clube, vou abrir mão desses jogadores, vou ler a cartilha que é me pedida. Mas não. Então se posicionou. Eu acho que ser hoje, a gente continuar, né, dando essa resposta, é a gente ser antirracista, a gente sinalizar, não aceito, não concordo. E eu tenho um papel nessa luta, independente se eu sou branco, se eu sou preto, enfim, independente da minha etnia, da minha condição social, eu também tenho um papel eu posso me posicionar, eu posso colaborar para combater o racismo, não preciso ficar inerte dentro dessa situação. Falar o que significa isso para mim é algo, enfim, como professor, como historiador, como pesquisador, como uma pessoa, como homem negro que sou, né? E é curioso porque eu sou vascaíno, me tornei vascaíno sem saber essa história, né? Enfim, desde criança, desde meus 2 anos de idade, escolhi ser vascaíno. Mas acho que quando eu soube dessa história, eu entendi, não é por acaso que eu sou vascaíno, porque eu acho que independente, inclusive, para o clube que você torça, eu acho que essa história do Vasco merece respeito de qualquer torcedor. Porque eu acho que a grande vitória do futebol brasileiro é essa posição, né, do presidente do Vasco, Augusto Prestes, da direção do Vasco naquele momento, em 24, o quanto isso revoluciona o futebol.
O quanto isso mostra que, apesar do início desse futebol ser um futebol voltado para a elite, o quanto em 24 a gente rompe com essa direção, né, com esse movimento e amplia isso. E isso, para mim, é olhar assim, poxa, eu posso ser o que eu quiser também. Eu posso estar onde eu quiser, eu posso trabalhar com o que eu quiser. E é muito legal você ver isso acontecer em 24. E hoje a gente está falando sobre isso, né, sobre combate ao racismo, sobre luta. E é muito legal a gente olhar para a história do Vasco e ver que já em 24 havia esse movimento por parte do Vasco de não abrir mão dos seus jogadores simplesmente por causa de uma divisão racial, social. E isso é muito legal, né? Essa malícia do racismo, né? De segregar as pessoas por causa da cor da pele delas, de colocar as pessoas em determinado lugar, de dizer para elas onde elas podem ocupar, o que elas podem fazer. E o Vasco não olhou, né, naquele momento em 24, né, não olha hoje e aponta para um amanhã onde a gente tem que cada vez mais pensar sobre isso. E para mim, eu tenho uma gratidão a essa história do Vasco, porque ela me inspira e me motiva a entender que o meu lugar é onde eu quiser e que eu posso chegar onde eu quiser. Eu desejo um mundo daqui para frente, um mundo que não olhe exatamente para esses estereótipos, né, determinando o lugar das pessoas. Então não olhe para a condição de ser preto, de ser branco, de ser homem, de ser mulher, de ser hétero, de ser gay, enfim, que não olhem essas coisas como algo determinante para o caráter das pessoas, para o que elas podem realizar, pelo profissionalismo daquelas pessoas, né, que possam entender que a humanidade é diversa e que bom que somos diversos, né? Que bom que nós temos cores diferentes, né? Que bom que nós temos altura diferente, que temos tipo físico diferente, que somos diversos e que está tudo bem sermos diversos. E que ninguém se sinta oprimido ou que ninguém se sinta opressor do outro em querer que as pessoas sejam de determinada maneira. Enfim, que é legal essa diversidade, que é importante essa diversidade e que tem espaço para todo mundo. E que é importante a gente entender que somos pessoas, independente de qualquer coisa, somos gente, né? E como gente, a gente tem que lidar com todo mundo, com essa diversidade. Então eu espero um mundo que cada vez mais entenda isso, essa diversidade, essa presença, e que é tão legal isso, né? A gente conviver, a gente aprender, a gente entender que existem culturas diferentes, etnias diferentes, povos diferentes, enfim, maneiras diferentes da gente levar a vida, a gente viver a vida, e que está tudo bem, que cada um, e que o outro não é uma ameaça para mim, e que o outro não é, enfim, alguém e que eu não tenho que impor minha maneira de ser, minha maneira de entender para o outro, e que eu tenho que respeitar, enfim, e conviver, e é isso.